Desde quando a gente entra na faculdade, a gente estuda os temas a partir da visão segmentada das coisas. Então, por exemplo, a gente aprende o que é um fígado na anatomia. Depois, lá na histologia, nós aprendemos como que o fígado é por dentro. Ele é composto por hepatócitos, por veia centrolobular, por tríade portal, ducto biliar, enfim. Mas quando a gente chega a disciplinas mais específicas, por exemplo, a patologia geral, nós não conseguimos entender como que a necrose vai afetar aquele fígado, por exemplo, e como a necrose é vista a olho nu naquele tecido que a gente aprendeu lá na anatomia e na histologia. Então, a gente até entende que é uma necrose de coagulação, por exemplo, mas nós não conseguimos extrapolar essa informação, para o mundo real, aplicado a uma doença específica ou a um órgão específico, como eu falei agora do fígado. Então a gente não aprende. Na verdade, a gente passa por todas as disciplinas sem aprender de fato a desenvolver uma habilidade que é a habilidade de raciocinar e unir as informações para que elas façam sentido e sejam utilizadas com maior proveito, com maior intensidade em disciplinas mais específicas que você vai ter só lá nos últimos anos da graduação. Por exemplo, as clínicas, que vão prezar principalmente pela terapia e pelo diagnóstico das doenças. Então, o que nos resta quando chega ali é estudar decorando o tratamento, decorando o exame diagnóstico, decorando o sinal clínico, porque nós não conseguimos unir as informações. E quando não tem união de informações, não existe essa união de informação, a única coisa que a gente tem a fazer é decorar para ser aprovado na disciplina e passar. Só que se você está num curso de graduação, não é o seu objetivo ser aprovada em disciplinas, decorar para passar. Seu objetivo é pegar um diploma para poder atuar como médico veterinário, no caso da medicina veterinária. Então, quando você pega esse diploma e atende os seus primeiros pacientes, que já é uma situação bem desafiadora para as pessoas que estão começando, estão saindo da faculdade para isso, se torna um pesadelo. Porque a hora que você olha um animal com um sinal clínico, por exemplo, um vômito, uma diarreia, você não sabe o que fazer. Porque você decorou aqueles sintomas como sintomas presentes em várias doenças e não sabe o que fazer para excluir todas essas doenças do diferencial para chegar a um diagnóstico específico e acaba tratando de forma genérica sem saber o que está fazendo. Então, se você não desenvolve a habilidade de associar uma informação à outra, não interessa se você é a pessoa mais brilhante da sala, se você tira 10 em tudo. Se você tira 10 em tudo decorando, você vai sofrer as mesmas intempéries, os mesmos problemas daquele aluno que passou rolando e tá nem aí, decorou porque ele só queria passar. Muitos professores, muitos médicos veterinários, eu tenho certeza que você já ouviu isso da boca deles, de que a clínica é soberana. E eu nem discuto, nem vou entrar nessa vertente, porque pode ser que seja. Mas a patologia é a cereja do bolo, porque vai me dizer que você já sentou numa sala, numa disciplina de clínica, e o professor chegou para explicar aquela doença do começo ao fim. Isto é, ele passou por como a doença é causada, a patogenia dela, como que aquele vírus vai afetar o animal para que o animal apresente diarreia, vômito e todas as outras coisas. Via de regra, a clínica vai ter uma abordagem bem breve sobre aquela doença, sobre mais ou menos como ela acontece e bem por cima, para depois já chegar nos sinais clínicos, que é o foco, na verdade, é o foco da clínica. Identificar sinal clínico, tratar e diagnosticar, não nessa ordem. E eu não vou ser injusta aqui, a clínica tem esse foco terapêutico e diagnóstico, porque pressupõe-se que para você chegar na clínica, você passou por todas as outras disciplinas, inclusive a patologia, que é o que vai te dar a base de como realmente, especificamente, as doenças vão acontecer. Se você chega na clínica e não entendeu absolutamente nada lá para trás, porque justamente te faltou essa habilidade de associar as informações, você vai decorar sinal clínico, tratamento e diagnóstico. E aí, a hora que você chega na vida real, provavelmente você não vai saber o que fazer.
Então, hoje eu vou te mostrar passos simples para que você entenda uma doença a partir da patologia. É uma sequência de passos que você precisa seguir de forma religiosa, todos eles, para que no final, mesmo que você estude essa doença meses depois desse estudo sequencial que eu vou te mostrar agora, você pode até não saber ou não lembrar de todos os detalhes, de todas as informações, mas o básico você vai saber. Aquilo você vai conseguir memorizar. Só que já vou te dar um spoiler. Não é uma sequência atalho. É uma sequência que funciona, mas ela pode dar trabalho, e ela dá trabalho. Então não se decepcione enquanto eu estiver falando aqui para você o que você deve fazer para estudar uma doença de forma eficiente. Eu só peço que você tente fazer esse exercício. Passo 1. Antes de estudar a doença, identifique quais são os órgãos que ela vai afetar. Exemplo, carbúnculo sintomático. É uma doença que vai causar algumas alterações nos músculos esqueléticos e no cardíaco, e até no diafragma. Então, eu identifiquei o músculo. Beleza, identifiquei o órgão, no caso. Passo 2. Identifique o agente ou a causa que leve àquele efeito, aquela doença, no caso. Tem doenças degenerativas, tem doenças de cunho genético, mas no caso do carbúnculo sintomático, a doença é causada por uma bactéria que é Clostridium shove. Então você vai identificar o agente e a classe a qual ela pertence. Pode ser um fungo, um protozoário, é uma doença metabólica, uma doença tóxica, e por aí vai. Passo 3. Agora sim você vai entender a patogenia da doença, como a doença vai acontecer, lá do começo até o fim. Por que o animal vai apresentar sinais clínicos e lesões naquele local? O que a bactéria vai fazer, no caso do carbúnculo, que vai causar isto, que vai levar aos sinais clínicos? A bactéria é ingerida, chega ao músculo e ali ela fica até encontrar um ambiente de anaerobiose. Ali, quando tem esse ambiente, ela produz toxina e a toxina vai causar necrose, hemorragia, edema e a proliferação da bactéria naquele tecido vai levar à produção de bolhas de gás, que é o enfisema. É isso que vai acontecer no carbúnculo sintomático. Perceba que eu falei o que a bactéria vai causar, depois as lesões que ela vai causar, que ela vai fazer no tecido para causar aquilo. Aí a gente vai para o passo 4, que é a hora dos achados de necrópsia. Sim, você vai aprender o que é uma necrose olhando um tecido afetado. Não é porque você vai ser um clínico, um cirurgião ou que qualquer coisa que for além da patologia que você não vai precisar estudar achado de necrópsia. Ou vai me dizer que só porque você vai ser um clínico você não vai ser capaz ou você não vai aprender a ler um hemograma, um exame de imagem. Se você é capaz de ler um hemograma, um exame de imagem, você é capaz de identificar as lesões a olho nu, pelo menos. Então você vai estudar os achados de necrópsia. Procure fotos a partir dos achados que aquele agente vai causar. Então, por exemplo, no caso do carbúnculo sintomático, a necrose vai ser manifestada como áreas escuras no tecido, no músculo, no caso. Áreas de hemorragia também. O edema, áreas gelatinosas, amareladas ou translúcidas. E enfisema são áreas de cavitações por causa da bolha de gás. Visualize isso, porque vai ser muito mais fácil de você conseguir identificar as lesões depois, quando você for diagnosticar ou quando você for solicitar um exame para diagnóstico. Estudar lesões vai ampliar o seu conhecimento a respeito das consequências que você poderá encontrar nos exames complementares do seu paciente. Por que a ALT do seu paciente, que é uma enzima hepática, está afetada, está aumentada, sendo que ele tem uma neoplasia no fígado? Então, a lesão no fígado vai afetar uma grande parte de hepatócitos ali, que vai causar um aumento nas enzimas hepáticas, grosseiramente falando. Só para você entender como a associação de lesões com o que você vai ver ainda, com o animal ainda vivo, faz diferença. E aí vem para o passo 5, que é estudar os sinais clínicos. Agora sim você vai entender o porquê os animais manifestam aqueles tipos de sinais em determinada doença. No carbúnculo sintomático, como é necrose muscular, o que você precisa esperar é pelo menos alguma alteração de locomoção.
a claudicação ou uma relutância em se movimentar. Tá vendo como as coisas vão começando a se encaixar? Passo 6. Depois de tudo isso, agora você vai entender o porquê a doença acontece, isto é, estudar a epidemiologia. É uma doença que vai afetar um indivíduo só ou pode afetar mais indivíduos? Ela causa uma evolução clínica aguda ou crônica? É uma doença fatal ou não? Como o animal vai adoecer? É pela ingestão? Pela penetração da bactéria? Porque é genético, tem alguma mutação? Como o alimento precisa estar para que uma doença de origem alimentar aconteça? Tudo isso faz parte da epidemiologia e muito mais. E depois desse passo vem o sétimo, que é a hora do diagnóstico. Você vai juntar todas essas informações e com elas você vai entender como se faz o diagnóstico dessa doença em vida ou em morte. Passo 8, para finalizar, é hora de estudar tratamento, prevenção e controle. Com todas essas informações acima, você vai ser capaz de entender por que a prevenção e o controle serão do jeito como são. Assim, eles farão sentido para você. E por último, um bônus, se você for um futuro patologista, acrescente logo após a lesão, os achados de necrópsia no caso, o que você vai encontrar na microscopia, porque assim fica mais fácil de você associar aquilo que você vê ao vivo e a cores com o que você vê no microscópio. Então já faz o seguinte, hoje, escolha uma doença que você tenha interesse em estudar e siga todos esses passos. Depois você volta aqui e comenta, me diz o que você achou, se você teve alguma dificuldade, se foi fácil, se foi difícil e se fez realmente efeito no seu estudo, se eu contribuí para isso. Como estudar patologia é uma das várias aulas que fará parte do meu projeto R1 em Patologia Veterinária, o meu curso preparatório para residentes, melhor, para futuros residentes em patologia veterinária. Em breve, eu abrirei as vagas para a primeira turma, a turma inaugural, e como presente para uma turma inaugural, ela terá preço e condições especiais e únicas para comemorar a abertura do curso. Não se preocupe, todas as informações sobre o curso estarão presentes em todos os meus canais de transmissão. É só ficar de olho aqui no Instagram, no Telegram, que você não vai perder quando eu abrir as portas para a primeira turma entrar. E no mais, eu te vejo no próximo vídeo.